Que bom quem está aí, vai se achegando. Vamos iniciar em instantes a nossa formação, nossa segunda noite de formação. Vamos acolhendo quem vai chegando. Deixe sua mensagem, deixe seu recado, para que a gente também possa estar acolhendo de onde você está nos acompanhando, de qual paróquia, de qual diocese, de qual estado também. Na nossa última, ou melhor, na nossa primeira formação, nós tivemos gente de todo o Brasil nos acompanhando, de vários estados. Então, que bom que nós podemos também, nesse momento, acolher quem vem chegando aí, acolher quem está se aproximando, né, na nossa segunda noite de formação. A segunda noite de formação hoje é com o tema Cultura Vocacional, o Padre Gabriel Zucchi Bagatini, que depois nós vamos fazer as devidas apresentações, né, do Padre Gabriel. Que bom a quem está aí, nosso carinho e nossa acolhida. E hoje, então, na mediação, eu, irmã Maristela, acompanhada da irmã Adriane. Então, irmã Adriane, se apresenta aí para o pessoal te ver. Então, boa noite. Sou a irmã Adriane Bertoncelli, sou das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, e é com muita alegria que nós estamos fazendo este momento de formação. E o objetivo deste encontro, né, Maristela, era para a nossa diocese a princípio, né? Depois foi estendido também essa formação para as EVPs, então para o regional. Que bom assim nós podemos também compartilhar esse espaço, esse momento formativo com mais pessoas, para que a nossa igreja também possa crescer nas suas lideranças, crescer na formação. Na semana passada, nós tivemos com o Dom Adelar, nosso bispo, e ele foi muito feliz na reflexão, nos ajudou a perceber, a sentir e a vivenciar a questão da espiritualidade. E hoje, então, com o Padre Gabriel, que não vai ser menos bom, esperamos que seja muito bom para todos nós, né? Também espero. Que bom, seja bem-vindo à nossa diocese, a esse trabalho que Obrigado. começamos. E vamos acolher também quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, a irmã Luciana, que é da nossa equipe também, das Irmãs Esclavrinianas, Suzana Bertoncelli, de Fontoura Xavier, também da Diocese de Cruz Alta, tem sobrenome parecido, talvez seja mãe. Fugiu, irmã, agora. Irmã Islã Dávila, das vocacionistas. Ah, não é irmã. Islã, que já esteve conosco na semana passada, dos vocacionistas, muito bem, do Rio de Janeiro. Gislaine também, seja bem-vinda, e todos os que estão aí. E para que nós possamos melhor aproveitar esse momento, nós vamos também fazer a nossa oração, né? Fazer o nosso momento de oração. E nós vamos acompanhar essa oração junto com a irmã Adriane, lá de Soledade, na capela das Irmãs Aparecidinhas. Então, façamos esse momento, a nossa oração, a nossa reflexão, nos colocando na presença de Deus, Trindade, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, com a alegria que nós queremos iniciar este momento formativo, mas com a presença de Deus, esse Deus que é Trindade, representado também nas três telas. E nós falamos muito da cultura vocacional, já tivemos outras formações, e nós sabemos que é bom, que é importante nós falarmos bem da vocação. Então, hoje nós vamos refletir sobre esse tema e nós queremos agradecer a Deus pela vocação, cada um de nós, pela nossa vocação, por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, e também por tantas pessoas, tantos batizados que dentro, no seio da igreja, no seio da comunidade, vivem sua vocação, com os desafios, com as alegrias. Então, nós queremos também nos colocar diante de Jesus, nós o temos como divino hóspede, nós o temos como pedagogo da nossa missão, aquele que fala, mas aquele que nos ensina também através de palavras, de gestos. E a partir do Evangelho, a nossa vocação ela precisa estar baseada, sim, na espiritualidade,
no seguimento a Jesus Cristo. Por isso, mostrai-me, ó Senhor, o vosso caminho. E se nós somos amados, chamados por Deus, Ele nos convida também que a gente possa dizer sim, possa ser gratuito e agradecido, com a vida, com a missão. E eu os convido para acompanharmos a oração vocacional, que ela também faz sintonia com toda a nossa igreja, com a qual nós trabalhamos, com o povo, com aquele que nós servimos, mas também que nós aprendemos. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos. Eu suave convite. Vem, derrama sobre nós teu Espírito, que Ele nos dê ao haver um caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino. Na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim, amém. E com todos os vocacionados, com todos os formandos, com todo o povo de Deus que vive sua vocação, nós vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Mostre-nos a sua paz e se compadeça de nós. Volva-nos o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom encontro para nós. Muito bem, muito obrigada, irmã Adriane, por esse momento de oração, nossa oração vocacional, e com isso fica o nosso convite às comunidades para que possam fortalecer mesmo que nesse tempo, nas suas famílias, a oração dentro da ação evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação, rezando, se possível, o terço, ou uma dezena do terço, e pedindo pelas vocações, pela vocação da família, sacerdotal, religiosa, por leigos engajados, por nossos catequistas, por nossos jovens, por todas as pessoas que também precisam da nossa oração. E, como já dissemos, estamos aí então com o Padre Gabriel nessa noite. E o Padre Gabriel Zucchi Bagatini, nascido em Poço das Antas, Rio Grande do Sul, que pertence à Diocese de Montenegro. Padre Gabriel tem 32 anos, jovem sacerdote, completando 6 anos de sacerdócio. Então, que bom. A sua iniciação à vida cristã se deu na família e também na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Olha aí, Nossa Senhora de Fátima, padroeira da nossa diocese também. Na paróquia São Pedro Apóstolo, lá de Poço das Antas. E nessa mesma paróquia São Pedro Apóstolo, foi ordenado presbítero. Que bom! Após a missão de ser vigário e depois pároco das cidades de Estrela e Colinas, foi chamado para coordenar o SAV diocesano de Montenegro
desde 2016, então já 4 anos que está aí nessa missão. E recentemente, no final do ano passado, assumiu a coordenação do Regional Sul 3 da Animação Vocacional, uma parceria bonita também com a CRB, que nós temos um caminho juntos, CNBB e CRB. Padre Gabriel, primeiramente, obrigada por ter acolhido, aceitado o desafio e estar aqui conosco e falar um pouco nessa noite sobre a cultura vocacional. Em nome da nossa equipe de animação vocacional, o Padre Eliseu, nosso coordenador, em nome também do nosso bispo, que já lhe deu as boas-vindas ainda no último encontro, seja bem-vindo e bom trabalho aí conosco. Boa noite, obrigado, irmã Maristela, irmã Adriane. É uma alegria poder estar com vocês hoje, da Diocese de Cruz Alta, mas também outras que vêm ao nosso encontro. Partilhei o link também na nossa Diocese e em outros espaços também, para que a gente possa aprender juntos nossa caminhada. Eu, na semana passada, já pude escutar Dom Adelar, então hoje é uma alegria poder estar com vocês. Sobre cultura vocacional, vale a pena perguntar por que falar disso. E os últimos textos, eles vêm retomando muito forte a cultura vocacional. Se a gente for olhar, no ano passado, Dom Adelar, ele publicou um artigo no site da CNBB. Eu gostaria de fazer só um pequeno resgate, que eu acho que vale muito a pena para nós iniciarmos nossa conversa. Ele propõe uma cultura vocacional. Ele diz assim: cremos na palavra do profeta Jeremias: pastores vos darei segundo o meu coração. O próprio Deus, pela fidelidade à sua palavra, nos garante que seu povo seja servido e guiado por pastores. Contudo, a identidade essencial do ministério ordenado, bem como da vida consagrada, e aqui a gente olha também com muito carinho para a vocação cristã leiga, solteira ou no matrimônio, elas fogem de uma explicação meramente psicológica e sociológica. É humana, é bem humana, mas tem a ver com Deus. E ele conclui, depois de fazendo uma bela reflexão sobre o sínodo e a responsabilidade que nós temos de estar próximos dos jovens e ajudá-los no processo de discernimento vocacional, ele termina dizendo assim: poderemos criar cultura vocacional que incentive nossos jovens nas suas escolhas vocacionais, seja para o sacerdócio, a vida consagrada ou o matrimônio. Então, vem bem ao nosso encontro falar de cultura vocacional. Se nós olharmos assim para os documentos recentes, nós temos o texto base do 4º Congresso Vocacional do Brasil. Lá aconteceu, o texto base é de 2018, o Congresso Vocacional foi no ano passado e muitos de nós tivemos a graça de poder participar. Lá ele dedica vários pontos sobre cultura vocacional. Um deles vai falar assim, a cultura vocacional não pode ser entendida e percebida como meta a ser alcançada, mas como um processo dinâmico que continuamente deve ser revisitada, fortalecida e assumida. Então, o texto base nos fazia olhar para a cultura vocacional. Depois, nós temos um outro documento recente, que é esse aqui, o texto final, o documento final dos jovens, a fé e o discernimento vocacional, que é de 2019, vai nos dizer que é importante criar as condições a fim de que em todas as comunidades cristãs, a partir da consciência batismal de seus membros, se desenvolva uma verdadeira cultura vocacional e dá uma tônica no compromisso incessante de sempre rezar pelas vocações. E o último documento que eu trago recente que fala sobre cultura vocacional é o texto final do 4º Congresso, que saiu esse ano, e ele vai dizer assim: é fundamental continuar o caminho da construção de uma cultura vocacional, que inclua a oração pelas vocações, uma espiritualidade e mística dos vocacionados, como foi refletido na semana passada por Dom Adelar, e dos animadores vocacionais. Essa mística dos vocacionados e dos animadores vocacionais, de forma especial alimentada pela leitura orante, pela liturgia e pelos sacramentos. Os documentos recentes vão nos falar sobre cultura vocacional e onde é que está a base dessa conversa sobre cultura vocacional.
eu me baseei, de fato, nesse texto, Construir Cultura Vocacional, do Amadeu Cintini. Por quê? Esse texto ele é de 2013. Pode parecer, já passou algum tempo, mas, na verdade, todos aqueles textos, especialmente este último e o texto base do 4º Congresso, eles sempre vão se remeter ao texto do Padre Amadeu. Padre Amedeu. Ou seja, ele ainda é muito importante na nossa caminhada. É bom, vale a pena quem puder adquirir, ter acesso a esse texto. É um livro fácil de ler, são 90 páginas, e ele é uma síntese da conversa que o Padre Amedeu teve lá em 2011, no 2º Congresso Latino-Americano, Congresso Vocacional. E eu vou me basear, então, na nossa fala a partir do que o Padre Amedeu nos diz. Ele inicia dizendo assim: nós precisamos dar um salto qualitativo na compreensão de pastoral vocacional, porque a pastoral vocacional ela surge, especialmente na Europa, diante de uma crise vocacional, de uma crise da falta de vocações, especialmente ordenadas e consagradas. Mas ele diz assim: a gente não pode ter como fundamento da nossa caminhada, da nossa pastoral, uma crise. Na verdade, a gente tem que ir mais a fundo e entender que onde é que está a base da pastoral vocacional? Está na maternidade da igreja. A igreja, que é aberta ao plano de Deus, sempre gera a vida. E por gerar a vida, então ela é, na sua identidade, uma comunidade de chamados e de chamadores. Então aqui está o nosso fundamento. Por isso que pastoral vocacional e cultura vocacional não é problema só dos seminários, não é problema só das casas religiosas, mas é missão de toda a igreja. Todos que professam a fé católica precisam compreender a sua missão de chamado e de chamador. O termo cultura vocacional, ele veio de forma mais forte lá em 93, quando o São João Paulo II, nosso Papa da época, ele usou esse termo cultura vocacional na mensagem da 30ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Na época se chamava Jornada Mundial. Hoje nós chamamos de Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E alguns pontos que ele disse, eu gostaria de destacar. Um deles, ele fala sobre a urgência de cultivar atitudes vocacionais básicas que dão vida a uma autêntica cultura vocacional. Ele diz que é necessário promover uma cultura vocacional, que todo o cristão é chamado a colaborar nessa promoção da cultura vocacional. O Padre Cintini, no seu livro, ele, antes de falar sobre cultura vocacional, vai falar sobre cultura. E é importante a gente compreender o que é cultura para, então, melhor compreender a cultura vocacional. Eu vou pedir que a irmã Adriane possa ler um conceito de cultura que o Padre Cintini utiliza no seu livro. Cultura é o modo e o estilo de vida de uma comunidade. Ela, modo de interpretar a vida e várias experiências vivenciadas. A cultura é o produto da interpretação humana. Criamos cultura e a introjetamos, nutrimos dela e procuramos transmiti-la. Nesse conceito, ele vai falar que cultura está relacionada ao estilo de vida de uma comunidade. E aí ele dá uma tônica na importância das relações. A cada momento em que nós estamos nos relacionando, nós estamos criando cultura. E se a gente for usar exemplos de cultura, nós temos o que é bem propagado, a gente tenta lutar bastante sobre a cultura da vida, onde nós valorizamos a vida desde o início até o seu fim natural. Existe hoje em dia uma cultura do descartável, né? Por causa dos nossos hábitos, nós vamos descartando as coisas. O problema é que às vezes a gente pode acabar achando que, por essa cultura do descartável, podemos descartar não só as coisas, mas as pessoas. Então, pelos nossos hábitos, pelas nossas relações, nós vamos criando um modo de vida. O modo de vida cria hábitos e esses hábitos também vão criando cultura que vai influenciando no nosso estilo de vida. Ou, se a gente for pegar a cultura gaúcha, né? Ela surge dentro de uma realidade
depois ela é trabalhada, transmitida, é acrescida com outros elementos, e hoje essa cultura que foi criada pelos costumes influencia o nosso jeito de ser. Então há essa relação mútua entre nós que criamos cultura e a cultura que vai nos criando, em outras palavras. O padre Centini vai dizer que outro aspecto fundamental é o envolvimento pessoal e interpessoal na cultura. Algo que se acredita, que se está convencido e que se torna, então, patrimônio de todos. E ele vai colocar 3 elementos como os constitutíveis da cultura. E aí depois a gente vai levar esses 3 elementos para a cultura vocacional. O primeiro deles é a mentalidade, que está mais relacionada ao nosso aspecto intelectual. O segundo é a sensibilidade, que está relacionado ao afetivo. E o terceiro é a praxis, a prática, que está no nosso comportamento. A mentalidade, que é o primeiro elemento, é importante dizer que elas estão relacionadas, ele só dividiu para melhor compreensão. A mentalidade está relacionada às verdades objetivas, ou seja, é uma abordagem mais intelectual. Criam-se convicções e, nesse conjunto de convicções, um conjunto de hábitos coletivos. Então, é aquilo que é o conteúdo da nossa cultura. E, a partir do momento que a gente vai transmitindo isso para os mais novos, essa cultura vai se tornando uma tradição. O segundo aspecto é a sensibilidade. Está relacionado da parte objetiva, que é a mentalidade, mas que vai se colocar no subjetivo. Ou seja, é uma experiência que o indivíduo faz da cultura e aí ele vai ficar convicto, ele vai se convencer de que essa cultura, esses conteúdos fazem parte da sua vida. Então, se parte do objetivo para o subjetivo. E é bem experimental, é bem experiencial esse aspecto, esse elemento. E, por fim, a praxis, que é um estilo de vida. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, vai fazendo a minha vida, o meu estilo de vida. A cultura que eu penso e que eu sinto, ela vai se tornar, na minha vida, gestos concretos. É importante dizer que a cultura, ela sempre está sendo remotivada, especialmente pela sensibilidade, e renovada, especialmente pelos gestos concretos, pela praxis. Cultura. Agora vamos para a cultura cristã, que vai desembocar, claro, na cultura vocacional. O autor vai trazer no seu livro 2 exemplos de cultura cristã. Não vou me delongar neles, mas ele fala sobre a nova evangelização, como um exemplo, e cita vários aspectos dele, que é uma cultura que foi sendo criada, especialmente proposta pela igreja nos últimos tempos, e o projeto cultural da igreja italiana, que foi um processo que eles se organizaram para poder, então, criar essa nova cultura. Sobre a cultura, ele destaca o seguinte, especialmente sobre a cultura vocacional. É um desafio onde o conteúdo essencial sempre precisa ser atualizado e compreensível. Não tem sentido a cultura ficar desatualizada, porque se ela ficar fora, se a sua essência ficar fora do dia a dia, do dialeto, da prática do dia a dia, ela vai se perder. Então é necessário sempre estar atualizando, e isso é importante a gente lembrar na cultura vocacional, sempre estar sendo atualizada. Por isso que aquilo que o Centini escreveu lá em 2013, e nós vamos repetindo nos últimos tempos, isso nos ajuda a manter viva a cultura vocacional e a produzir essa cultura vocacional. Eu vou pedir para a irmã ler uma pequena palavra sobre a mentalidade vocacional. A mentalidade vocacional corresponde à teologia vocacional, à sensibilidade vocacional, à espiritualidade vocacional. É a praxis vocacional, a pedagogia ou a pastoral vocacional. E agora a gente vai entrar, então, nesses 3 elementos, que são a mentalidade, a sensibilidade e a praxis na questão vocacional em si, na cultura vocacional. Então, ele primeiro apresenta algumas reflexões teológicas, atuais, enfim, que fala sobre a teologia vocacional, que é a mentalidade vocacional, que é aquele primeiro aspecto mais intelectual. O primeiro aspecto que ele diz, que a gente tem que ter sempre muito claro, é que aquele que eternamente chama e ama, Deus,
Ele nos chama e chama porque ama. A vocação é um sinal do amor de Deus. A gente tem que ter isso claro e ensinar isso. A vocação é um sinal do amor de Deus. E Deus sabe que nós só seremos realmente felizes quando entrarmos em cheio nesse projeto divino. É um convite que ele nos faz e nós vamos criando essa convicção de que quando entrarmos no seu projeto seremos felizes. Deus, ele se revelou ao longo da história aos homens, às mulheres, e da mesma forma acontece com a vocação. Nunca vem pronta. Deus vai se revelando, a vocação se vai manifestando através do nosso processo. É gradual, é um mistério. Não tem como descobrir a vocação por vez. Ela vai aos poucos sendo manifestada. Por isso que a gente precisa ter uma postura contemplativa, ou seja, diante do mistério da vocação, a gente olha, reza, vive, e assim a gente vai descobrindo. Por quê? Porque nós somos um pequeno mistério, nós seres humanos, e estamos diante do grande mistério que é Deus. Mistério é diferente de enigma. O mistério, ele quer se revelar, e ele se revela porque quer, porque nos ama. Deus fala conosco. O enigma não. O enigma se esconde. O enigma não estabelece relações. Por isso é importante ter isso em mente. A vocação não é um enigma. A vocação, ela quer se revelar. Deus quer se revelar pela nossa vocação. E esse é um aspecto bonito. Cada vocação revela um aspecto de Deus. Então, aquelas vocações que não são desenvolvidas, elas acabam escondendo alguns aspectos de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado com todas as vocações. Nas vocações, Deus se revela, vai atualizando a sua revelação para cada um de nós, e na vocação, nós nos descobrimos como seres humanos e vamos nos descobrindo sempre mais. Um outro ponto é o conteúdo do chamado, é a parte objetiva. Que, em outras palavras, quer dizer o quê? Todos nós somos chamados à vida. E por sermos chamados à vida, Deus também nos chama a seguir seu Filho. E esse é o nosso caminho de santidade, é seguir Jesus Cristo. A nossa realização plena, como foi dito antes, só vai se dar quando nos colocarmos dentro desse projeto de Deus. Mas é importante a gente ter sempre um respeito para todos os chamados, para todas as vocações. Cada um tem o seu processo, mas o conteúdo básico é esse. Somos chamados à vida e a seguir Jesus Cristo, e aí vem a nossa missão específica, a nossa vocação. Deus também, o Centini, ele vai usar essa expressão Deus Criador e Deus Redentor para revelar um outro aspecto da nossa vocação. Na característica criacional, nós percebemos que Deus tem um projeto, ele sonhou conosco, desde o ventre materno ele já sonhava conosco, então ele tem um projeto original para cada um de nós. Mas também no seu aspecto redentor, é feito um apelo para que a gente seja também salvador. É a nossa participação ativa e nossa colaboração na salvação, não só nossa, mas de todos. E aí eu vou pedir para a irmã ler esse parágrafo do Centini, que vai nos esclarecer um pouquinho melhor dessa relação entre criação e redenção. Criação e redenção são as duas polaridades clássicas do conceito ou mistério da vocação. Uma mais estática e contemplativa, e a outra mais dinâmica e ativa. A primeira como expressão do ser humano em si, e a segunda do ser humano em relação com os outros. No aspecto criacional, nós vamos nos descobrindo o projeto para o qual Deus nos criou. E no aspecto da redenção, é a nossa relação com os outros. Por isso que é importante deixarmos bem claro sempre, a vocação não é um projeto de autorrealização. Não é para que eu seja feliz. É para que eu faça os outros felizes. Então, nunca a vocação vai estar em função do indivíduo. Sempre vai estar em função do indivíduo para os outros. Assim como Jesus foi para cada um de nós. Então, ele nos pede que sejamos também agentes da salvação dos outros também. Que a gente ajude na salvação dos outros.
E aqui a gente vê um outro aspecto que vai falar sobre o primado de Deus, ou seja, Deus está em primeiro lugar no nosso chamado vocacional, e nós temos uma resposta de obediência. O chamado é de Deus. É interessante, eu por muito tempo ficava muito em dúvida, como é que é essa relação de chamado de Deus? Ele determinou as coisas, eu tenho que fazer como Ele quer, desse jeito? Essa foi uma das minhas crises iniciais no caminho vocacional. Mas eu também não me questionei, porque, olha, por outros aspectos, muitas coisas que vêm prontas, eu assumi. Eu não escolhi minha família, não escolhi a cultura em que nasci, não escolhi o meu corpo, o meu temperamento, isso já vem pronto e a gente acolhe isso. Cada um dentro das suas dificuldades, mas a gente vai lidando com a nossa caminhada vocacional. Nossa vida não é perfeita e é importante a gente lembrar disso. Mas Deus, a história pessoal de cada um vai se revelando, vai indicando o caminho que Ele quer que a gente siga, a vocação que Ele quer que a gente siga, e Ele pede uma resposta obediente, uma resposta de amor, porque quem acredita que Deus quer a alegria de cada um, confia nele. A vocação, ela é um ponto de encontro entre Deus e o ser humano. Há um contato desde o início, ao longo de toda a vocação, em que Deus vai se revelando, vai nos chamando até a nossa última chamada, que é a morte. Então a vida é um constante chamado. Não é uma vocação, a vocação não está pronta, não é um único chamado. Nós sabemos que existem os chamados básicos, que é a vida, ao seguimento de Jesus, a vocação específica. Mas ao longo desses chamados, da nossa vida, Deus continua a nos chamar. Então, aqui há um aspecto importante, que a animação vocacional se aproxima da formação permanente. Não é porque a irmã Maristela, porque a irmã Adriane, não é porque nós já demos o nosso sim definitivo que a gente estancou, agora acabou a nossa caminhada e formação. Pelo contrário, mais tarde Gentini vai dizer assim, a formação permanente é um sinal do animador vocacional. Sempre Deus continua a nos chamar, por isso nós sempre buscamos a formação. Não estamos prontos. E há aqui um encontro de duas liberdades. A nossa liberdade imperfeita, limitada, com a grande liberdade, que é a liberdade de Deus. Esses aspectos, esses elementos fazem parte do primeiro elemento constitutivo da cultura vocacional, que é aquilo que nós falamos até agora, a mentalidade vocacional ligada à teologia, ou a teologia vocacional é essa resposta da mentalidade vocacional. Agora a gente está indo para o segundo elemento, que é a sensibilidade. Se o primeiro era mais do nosso intelecto, o segundo agora está relacionado à nossa afetividade. E trago novamente, quem pôde estar no último congresso, ou quem teve contato com os documentos do último congresso vocacional, sabe o quanto o Padre Gentini falou sobre a sensibilidade vocacional. E aqui nós temos que ter algo claro. O elemento vocacional, o terceiro elemento constitutivo da cultura vocacional, que é a sensibilidade vocacional, é o valor que o indivíduo experimenta como importante, que se centra para ele. Então se passa daquilo que é geral, que é objetivo, e vai para o subjetivo, vai para si. Você assume isso como sendo importante para você. Esse é o segundo passo. Então, alguns pontos que são, algumas ações que são importantes nessa sensibilidade é o quê? É apropriar-se, reconhecer-se, personalizar os conteúdos culturais. Se a gente não faz esse passo, a gente possivelmente não vai conseguir desenvolver cultura vocacional. Não pode ficar só no objetivo, é preciso agarrar-se naqueles conteúdos e fazer disso também a sua vida. E aí, então, Gentini vai citar alguns traços da espiritualidade vocacional que nós já vimos na semana passada com o Dom Adelar, mas que eu gostaria de trazer alguns outros, ou que vai estar junto daquilo que ele falou na última vez. Então, o princípio geral ele vai chamar assim, da teologia à teofania e assim à teopatia. Os nomes depois a gente vai entender melhor, mas a gente vai agora ouvir um outro trecho que a irmã vai ler para a gente, onde vai dar esse princípio geral. Existe um princípio geral. Qual é, irmã? A teologia da vocação,
ou a mentalidade vocacional, torna-se espiritualidade da vocação, sensibilidade vocacional. À medida que aquilo que cremos como teologicamente verdadeiro não é somente acreditado pela mente, mas é rezado, amado, celebrado, vivido, sofrido, usufruído, partilhado, anunciado por todo o homem. Ele trouxe vários elementos, várias ações, né? A mentalidade vocacional se torna sensibilidade quando se reza, se ama, se celebra e várias outras ações que nós fazemos. Ou seja, por todo o nosso ser, nós vivemos esse aspecto da cultura vocacional. Um ponto importante que eu falei antes, que é a teologia, ou seja, a espiritualidade como relação. O homem e a mulher espiritual vive espiritualidade vocacional quando cada relação é vivida a partir da relação que tem com Deus. Ou seja, a relação que eu tenho com Deus vai se tornar uma sensibilidade vocacional quando eu passar dessa relação para com Deus, para com o irmão, para com a irmã. Isso é espiritualidade cristã, uma espiritualidade essencialmente relacional e vocacional. É preciso reconhecer a voz de Deus, que não nos obriga a fazer a sua vontade, mas nos convida ao seu projeto de amor. Então, fazer a animação vocacional é desenvolver na gente, especialmente, primeiramente, mas também em quem a gente acompanha, essa disponibilidade interior. Ou seja, eu vou me tornando dócil ao chamado de Deus. Vou me tornando aberto à mensagem e à palavra do Espírito Santo. Então, se recorda aqui que a vocação não é realização dos próprios desejos, mas do desejo de Deus, do projeto de Deus. E aqui há um chamado de que a cultura vocacional precisa purificar essa compreensão de que vocação é autorrealização. Não é. Ela também é autorrealização, mas ela só tem sentido quando é para os outros. E aqui, claro que vai entrar uma certa luta com Deus. A nossa vontade contra a vontade de Deus. Enquanto permanece essa luta, não se entra na espiritualidade, mas quando se vai conjugando a nossa vontade e a vontade de Deus, a gente consegue viver melhor essa espiritualidade. O segundo ponto é a conversão da sensibilidade. Aí ele vai chamar de teofania, ou seja, de manifestação de Deus. O homem que faz uma experiência mais plena de Deus. Aí está essa teofania, ali se vai dar a sensibilidade. Quando a gente vive uma experiência mais plena de Deus. A sensibilidade, ela é o nosso órgão interior, é o órgão avaliador, onde a gente vai experimentar e vai nos fazer perceber o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, o que é atraente, o que repulsa. Isso é a sensibilidade. A gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. O Padre Gentili falava muito no congresso, dizia assim, cada um tem a sensibilidade que merece. Ou seja, a gente precisa desenvolver a sensibilidade, senão a gente vai ficar insensível. Então, ela é também um exercício. E aí ele pede essa mudança de sensibilidade. Se a gente não está conseguindo viver essa sensibilidade, ou se a gente percebe que algumas pessoas não conseguem, a gente vai ajudando elas a viver essa relação pessoal com Deus mais intensa, tornando-se mais dócil. E hoje, muitos são os que já não escutam, já não sentem mais Deus. E a gente vai, através do exercício, da oração, da caminhada, da orientação, desenvolvendo essa sensibilidade. Então, o homem espiritual, a nossa espiritualidade, ela precisa sempre desenvolver os sentidos internos e externos, para estarem acordados, despertos para Deus. O outro passo, que é a teopatia, ou seja, sentir, né, com Deus, sofrer Deus, é um convite da nossa gratidão para a gratuidade, da nossa liberdade para a responsabilidade. E tudo se dá quando o ser humano se sente filho amado de Deus. Aqui está a base. Quando nós nos sentirmos filhos e filhas amados por Deus, daí a gente vai crescer na nossa contemplação, na nossa relação com Deus. E esse amor que nós recebemos, ele vai ser doado. O que eu recebi,
eu vou oferecer. E Jesus é o grande testemunho de quem recebeu, sentiu-se amado por Deus, por ser amor, e fez da sua vida uma total doação. Por isso, a vida é, dentro da espiritualidade cristã, dentro da sensibilidade vocacional, doação. E aqui a gente pode perceber o testemunho de várias vocações nessa doação, que é desde o compromisso assumido, específico, ser irmã, ser irmão religioso, ser padre, a vocação ordenada, na vida leiga, casados ou no matrimônio, ali você vai percebendo também uma doação de si para os outros. E isso está no chamado específico, mas também nos chamados que Deus vai fazendo depois da nossa decisão vocacional. Por exemplo, quando uma família acolhe um novo filho, é um novo chamado que Deus está fazendo para aquela família. Quando nós aceitamos e confiamos numa nova nomeação, numa nova missão, aqui também está a acolhida do chamado de Deus. Quando nós, especialmente os leigos, quando assumem um compromisso social, um compromisso político, são chamados que Deus vai fazendo para também ser sinal do Filho amado no mundo. Irmã, pode ler para a gente essa última parte que vai falar da gratidão, a gratuidade? É a vocação cristã. É muito importante ter isso em mente. A vocação cristã não busca heróis. Não há nenhum heroísmo na resposta vocacional. Há simplesmente que reconhecer o amor recebido, ou amadurecer uma sensibilidade que faça aquele que é chamado sentir que é totalmente lógico e natural doar a própria vida pelos outros. Eu pessoalmente gosto muito de aventuras fantásticas, minha literatura preferida vai por essa linha, mas o heroísmo vai ter que ficar nesses livros, né? A vocação não é um heroísmo. A gente não pode compreender, porque se a gente compreender vocação como heroísmo, a gente vai achar que nós somos os detentores da nossa vocação. E na verdade não, ela pertence a Deus. Então nós amamos porque fomos amados. Nós damos a nossa vida porque alguém já deu a vida por nós. Então aqui está esse compromisso com os outros e como gratidão aquilo que nós recebemos de graça. E aí, Gentini vai retomar sobre a obediência na vocação. A sensibilidade vocacional não é só um elemento psicológico. Ela é uma experiência de fé, uma experiência de confiança em Deus. Porque o impossível humano pode tornar-se o possível divino. E aqui a gente vai fechando esse segundo elemento, que é a sensibilidade vocacional, e vamos ingressar no terceiro elemento, na praxis, quando a gente faz daquilo que nós acreditamos, ou melhor dizer, aquilo que compreendemos e aquilo que amamos, na vida do dia a dia, no gesto concreto. Criar cultura vocacional, lembremos disso, não é ação só de animadores vocacionais, é de toda a igreja, porque todos somos chamados para essa missão, de sermos chamados, chamadores. Então, quando a gente vai criar cultura vocacional, a gente não está falando só das vocações, a gente está falando da evangelização em si. E aí, agora, vou apresentar alguns conteúdos dessa cultura, dessa praxis vocacional. Temos a chamada emergência vocacional. E aí o Gentini vai fazer uma reflexão. Ele diz que nós precisamos agir na nossa realidade. Quando a gente percebe uma emergência vocacional, devido, por exemplo, à falta das vocações, ele percebe que algumas realidades buscam vocacionados fora da sua realidade. Ele diz que não é um problema em si isso, mas isso não pode ser a solução. Porque se a gente sempre ficar buscando fora as vocações e não na nossa realidade, a gente vai estar se afastando da nossa realidade. Então é importante, estamos com um problema vocacional, onde é que está o problema? Precisamos buscar na raiz. E aí ele chama a atenção. O normal é a gente botar culpa nos outros. Ah, o mundo é secularizado, é niilista, ninguém quer nada com nada, os jovens não querem saber. Não,
Isso é um mecanismo de defesa que nos afasta da nossa responsabilidade e não gera frutos. Então, se estamos vivendo uma emergência vocacional, busquemos a resposta dentro da nossa realidade. Há também a chamada fuga vocacional. E aí ele diz assim: a verdadeira crise vocacional não é dos chamados, mas daqueles que chamam. Vale a pena a gente perceber como está o nosso testemunho vocacional. Ele realmente está chamando? A nossa vida chama, assim como nós chamamos pelas nossas palavras? Todos somos responsáveis pelas vocações. Algumas fugas que se apresentam podem ser, por exemplo, desistir de chamado. Eu não quero mais chamar. E aí a gente tem que retomar. Opa, eu preciso acreditar na minha vocação, e acreditando na minha vocação, na alegria dela, ter coragem de chamar e fazer um chamado direto para os outros. E outra fuga é desistir logo na primeira negativa. Se nós vivemos um momento que os jovens têm dificuldade de tomar uma decisão permanente, a gente não pode desistir logo de cara dele, porque ele é convidado a pensar, repensar, olhar para as suas resistências, perceber os seus medos, e assim a gente vai ajudando ele a descobrir o chamado de Deus. O terceiro elemento que eu trago dentro da praxis vocacional é uma urgência. Então, ele chama a atenção o seguinte: a gente tem que cuidar com essa sensação de urgência, porque quando a gente acha que algo é urgente, a nossa ação mais rápida, o nosso instinto é o quê? É atropelar os processos. E quando a gente atropela processos, a gente pode acabar perdendo o essencial. Então, o cuidado com a chamada urgência. É melhor a gente ir um pouquinho mais devagar e não perder o essencial. E evitar, porque um outro aspecto que pode ser fruto da urgência é querer buscar soluções no passado. A gente precisa falar para as vocações de hoje. O passado ele nos ilumina, sim, mas ele não apresenta as soluções para os dias de hoje. A gente se inspira, mas ele não pode nos escravizar dentro do nosso estilo, da nossa praxis vocacional. Um desafio vocacional muito importante é não ficar, como eu disse antes, ficar empurrando a culpa para os outros. É importante perceber onde é que está a minha responsabilidade pela realidade vocacional. O que está acontecendo na minha realidade? Por que talvez as coisas não estão acontecendo? A culpa não está lá fora. Pode estar aqui dentro, e é importante perceber o que está acontecendo. Irmã, você poderia ler para a gente qual é o verdadeiro desafio do animador vocacional? O verdadeiro desafio do animador vocacional é a sua formação permanente. Somente quem leva a sério a própria formação contínua pode fazer animação vocacional e ser animador vocacional. Se retoma a importância da formação permanente, não só do padre, não só da irmã, não só do irmão, mas da família, daquele que optou por ser solteiro, mas que continua sendo formado dentro da fé e da vivência cristã. Crise vocacional é um outro aspecto que ele vai falar sobre a praxis. E a crise, ele gostaria de chamar a atenção na crise comunitária. Porque ele diz assim: o nosso testemunho de alegria de viver a comunidade, viver a igreja, deveria ser o grande testemunho. Quando uma pessoa é chamada de santa, quando ela é reconhecida como santa, é muito bonito e é um testemunho para nós. Só que pode parecer uma exceção. Santidade é só para alguns. Agora, como seria bonito se uma comunidade se santificasse junto e uma comunidade desse o testemunho da busca da santidade. Então, esse aspecto que uma crise é que nós estamos vivendo, essa crise das comunidades, da igreja, mas é ali que a gente vai caminhar também como vocação, na comunidade. Temos alguns riscos vocacionais. Fazer animação vocacional é arriscar-se, não tem fuga disso. A gente sempre vai estar se arriscando. A gente se arrisca ao envolver-se, ao se expor, a talvez não ser acolhido, a talvez receber um não, mas é assim mesmo. A gente vai encontrando um equilíbrio entre o nosso chamado e o respeito à liberdade do outro que é chamado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio.
Não forçar o chamado, mas também não deixar totalmente para o outro. Há de haver um equilíbrio. E aí ele vai colocar a diferença entre comandar, propor e apelar. Bom, comandar é dobrar o outro à nossa vontade. Nós, animadores vocacionais, não podemos fazer isso, porque senão a gente vai criar pessoas que não são dependentes, que não têm consciência. A pessoa precisa dar a sua resposta vocacional e nós não damos por ela essa resposta. Propor é bom, mas ele coloca uma diferença entre propor e apelo. Quem propõe, ele não se envolve. Agora, quem faz um apelo, esse sim convida de forma a dar testemunho. Ele é feliz, ele chama pelo nome, ele se envolve e fala do seu coração. Por isso que ele fala que temos que fazer apelos vocacionais a todos e a todas. Convida a gente a fazer uma aliança educativa, ou seja, nós temos que compreender que a vocação é a resposta madura de um seguidor de Jesus. Por isso que a animação vocacional e iniciação à vida cristã tem tudo a ver. Pela iniciação cristã, a vida cristã, o jovem vai dar a sua resposta vocacional. Então, a pastoral em geral, ela deve estar sempre permeada também pela cultura vocacional. E a cultura vocacional deve estar sempre em sintonia com essa pastoral. Tudo o que a igreja faz, ela precisa levar aquele que vive essa experiência, seja na liturgia, seja na missa, nos sacramentos, enfim, na catequese, tudo isso deve levar a pessoa a dar uma resposta madura da sua fé. Se a nossa liturgia, se a nossa catequese não está levando a pessoa a dar esse passo, precisamos também rever esses aspectos. E aqui ele chama a atenção no cuidado com as famílias, uma atenção especial ao chamado das famílias. A pedagogia vocacional vai dar alguns elementos, algumas ações que o animador vocacional, a animadora vocacional sempre precisa fazer. O primeiro é semear, semear e semear, sempre, em todo lugar. Nem sempre a gente vai colher, mas a gente tem o compromisso de sempre semear. E semear o quê? O querigma vocacional, ou seja, a essência do chamado deve sempre ser anunciado. Nessas ou em outras palavras, mas sempre deve conter este conteúdo. Irmã, pode ler para a gente o que é o querigma vocacional, a essência do nosso anúncio vocacional? Deus te ama e por isso te chama. Neste chamado está escondida a tua verdade e também a tua felicidade. É um chamado a ser semelhante ao Filho, que por amor deu a sua vida por todos nós, também por ti, salvou-te. Isto é, significa que se tornou capaz, por amor, de fazer como ele, de dar tua vida por amor. Esta é a tua vocação, algo que somente tu poderás realizar, não importa que escolhas faças. Aqui está a essência daquilo que nós devemos fazer na hora de chamar. Outro aspecto, na hora de semear, outro aspecto é o acompanhar. E a gente tem que lembrar que acompanhar não é trazer o jovem para si, mas ajudá-lo e acompanhá-lo no caminho para o encontro com Deus. Ajudá-lo a reconhecer a voz de Deus, não a nossa. Educar é outra ação, ou seja, ajudar o jovem a encontrar a verdade que está dentro dele. Deus já colocou, já foi dando sinais da sua vocação no seu coração, e a gente vai ajudando a perceber esses sinais e a reconhecer-se como pessoa amada por Deus. Formar é outra ação, ou seja, a gente vai ajudar o jovem nesse processo de configurar-se a Cristo, de se doar assim como Cristo se doou. E por fim, para discernir, que é a última ação que ele vai falar na pedagogia vocacional, para discernir a vocação é preciso reconciliar-se com a própria história. Ele dá essa dica importante. É na nossa história pessoal que Deus vai se revelando e ele usa da nossa história pessoal também. A gente precisa se reconciliar com a nossa história. Deus age na nossa vida, nos ama e o que é passado passou e a gente olha para frente com a experiência daquilo que vivemos.
Indo para os finalmente da nossa conversa, ele diz e retoma que a opção vocacional é uma expressão madura da fé. Por isso a pastoral vocacional tem esse compromisso de ajudar a vocacionalizar toda a pastoral. Que todos os movimentos, todos os grupos, todas as ações sejam vocacionais. Numa síntese, retomo então, cultura vocacional. São 3 elementos fundamentais. A mentalidade, que está relacionada a essa teologia vocacional, que é basicamente dizer o quê? Deus chama a todos, a igreja é mãe de todas as vocações e todos têm o direito de serem acompanhados vocacionalmente. A sensibilidade vocacional, a espiritualidade vocacional, ela deve ajudar a sentir o apelo que Deus faz para a vida de cada um, e vida como dom, como oferta. Não como herói, mas como alguém que é grato e faz dessa sua gratidão uma gratuidade. E por fim, a praxis, que é a pedagogia, a pastoral vocacional, ou seja, vocacionalizar toda a pastoral. Gentini vai terminar a sua fala, no seu livro, falando de uma revolução vocacional, que não vai ser com força, mas com a sutileza, onde, e ele acredita nisso, que a cultura vocacional vai mudar a realidade, vai ajudar todos a seguirem a Jesus. Então, por isso que somos chamados a ajudar cada um a se sentir chamado e chamador. Isso vai fazer aumentar a quantidade e especialmente a qualidade das vocações. Então, termino dizendo, a irmã, melhor dizendo, vai ler para a gente, que os números não contam. Irmã, pode ler para nós esse último aspecto? Sim. Quem trabalha em animação vocacional, hoje pode ter a sensação do impossível, especialmente com os resultados. Construir cultura vocacional é a melhor resposta à frustração típica de nossos dias, porque a resposta modesta e discreta, mas bem-sucedida e eficaz. Quem trabalha sobre os tempos longos, mas atinge o coração, sobretudo porque é a resposta possível ao homem, mas toda construída sobre a lógica da impossível possibilidade de Deus. Obrigado. Muito bem, que bom. Concluiu, então. Quer mais uns minutinhos? Obrigado. Muito obrigada, Padre Gabriel. E diante de toda essa tua exposição, me lembra de algo que em alguns momentos a gente conversa e fala. Um dos caminhos mais complexos, mais compridos e mais difíceis de ser percorrido é justamente aquilo que está no nosso cérebro, na nossa mente, percorrer para chegar até o coração, né? E aí que depois o coração se transforme em obras, em ações. Então, acho que você deixou bastante claro na tua fala esse percurso necessário que precisamos como animadores vocacionais, como seres humanos, como cristãos. Fica aí o grande desafio, que não é, como você disse, para o animador ou para a animadora vocacional, é para todos nós. Fazer acontecer aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, transformá-lo em sensibilidade lá dentro do nosso coração, deixar acontecer essa transformação para que nós possamos, com as nossas mãos, com a nossa boca, com nossas pernas, enfim, fazer acontecer essa prática. Temos uma pergunta. Bom, antes das perguntas, agradecer, nós temos bastante gente conectada, tanto no Facebook quanto no YouTube. Temos, como eu disse no início, gente de várias partes do Brasil também, não é somente aqui do Rio Grande do Sul, mas também de fora. Temos do Rio de Janeiro, temos lá do Nordeste também pessoas que se manifestaram. No privado aqui também algumas pessoas me mandaram recadinhos. E tem a Marinei Librelotto pergunta: quais as ações que cada comunidade pode fazer de fato para renovar e motivar a cultura vocacional? Não tem receita pronta, mas a gente tem algumas dicas. Talvez ouviram falar, eu acho uma bonita síntese, foi uma intuição bem inspirada. Se já ouviram falar daquela ação evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação, ela consegue trazer bem 3 elementos fundamentais
na construção da cultura vocacional. Então, são 3 ações práticas. Primeira, rezar pelas vocações, rezar sempre por todas as vocações, porque a vocação não vem da loteria, não vem da rifa, vem de Deus. Se está faltando vocações, a gente pede para Deus. Então, a vocação, ela nasce desse chamado de Deus. Quando a gente reza, a gente está pedindo para Deus, mas a gente também está sensibilizando quem está do nosso lado, está sensibilizando o nosso coração para que a gente dê uma resposta vocacional. Então, primeiro, rezar pelas vocações. Segundo, falar bem das vocações. Infelizmente, a gente tem o mau hábito de falar mal. A gente volta e meia percebe as coisas ruins. Sim, tem seus desafios, tem os seus erros. Todas as vocações são falíveis, mas quanta coisa bonita que acontece em cada vocação. Quantas famílias dão um testemunho bonito, quantos padres, quantos irmãos, quantas irmãs, quantos solteiros dão um testemunho bonito. Por que não falar deles? Então, o segundo aspecto é falar bem das vocações. E a gente pode usar das diversas mídias para falar bem das vocações. A gente espalha tantos vídeos por aí que às vezes não ajudam em nada. Por que não espalhar vídeos bonitos de testemunhos vocacionais? E o terceiro aspecto, gente, não esqueçamos, é preciso fazer o chamado direto ao jovem. A gente precisa propor, mas mais do que propor, apelar, ou seja, colocar o nosso coração e o nosso testemunho. Você não pensou na sua vocação ainda? Quem sabe você não pode ter vocação para ser irmão, para ser irmã, para ser padre, para casar, para ser solteiro. Fazer esse convite direto e dizer, olha, aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, tem um grupo de jovens, aqui na nossa diocese tem encontros vocacionais, existem retiros, não quer fazer essa experiência de Deus? A gente precisa ter um respeito na liberdade de cada um, mas também não podemos esquecer de que se para nós a vocação é uma alegria, a gente precisa compartilhar essa alegria e não desistir de chamar. Muito bem, que bom, ótimo. Nessa linha, ou talvez um pouco, dá para a gente responder não só na linha da vida religiosa. Tem uma pergunta da Pamela e do Fernando Richetti, ou Richetti, eu como italiana entendo que é Richetti, né? Como podemos fazer esta apelação às vocações religiosas? Mas eu diria a todas as vocações, porque hoje sempre a gente tem que pensar na crise de todas as vocações. Se nós não tivermos, se os padres nos disserem que estão casando pouco, que tem poucos casamentos, é uma preocupação que futuramente, se não temos família, automaticamente teremos muito menos padres, muito menos irmãs e muito menos casais também no futuro. Então, eu acredito que essa pergunta ela poderia ser, como podemos fazer este apelo para as diferentes vocações? Como podemos sensibilizar para as diferentes vocações? O testemunho aqui é fundamental, né? A gente precisa ajudar os jovens a ter esse encontro com quem já assumiu a sua vocação. A gente está percebendo dificuldade na vocação matrimonial, por exemplo, na nossa comunidade, a gente vai ter que investir aqui em catequese para noivos, vai ter que ajudar os jovens a perceber a beleza do matrimônio. Onde? Na catequese, nas homilias, nas visitas às escolas. E assim é para cada vocação. Oferecer a eles a oportunidade de terem um contato com esse testemunho, que não é mentira, a gente não vai lá dizer, olha, é um mar de rosas. Não, a gente vai dizer que sim, tem rosas, sim, tem espinhos, mas aí vem o testemunho. Vale a pena, vale a vida, porque eu sou feliz e eu gostaria que você também fosse feliz. Não a vocação que eu tenho, mas naquela que Deus chamou para você. Muito bem, uma outra pergunta também segue do Fernando e da Pamela. O que é reconciliar com a própria história? Pois é. Aqui é um processo de autoconhecimento. A gente perceber e saber perdoar aquilo que não foi tão bom. Não foi tão bom na nossa história. A gente não pode ficar escravo daquilo que nós vivemos. Talvez a gente não teve nem culpa, talvez a pessoa que fez algo para nós também não teve culpa ou não se deu conta. A questão é, aqui, uma grande dificuldade que é conseguir perdoar. E talvez a gente não vá conseguir perdoar na fala, mas quem sabe já rezando essa realidade, rezando por aquela pessoa, rezando por aquilo que nós vivemos que não foi tão bom, talvez a gente vá conseguindo reconciliar-se com a nossa história.
porque uma vocação sem história, ela não tem raiz, não adianta. A nossa história, ela tem coisas bonitas, espero Deus que tenha muito mais alegrias do que tristezas, mas se tem tristezas, a gente vai se reconciliando com elas também. Muito bem, agora vem uma pergunta direto da Diocese da Alegria, que eu quero ter o prazer ainda de chegar e trabalhar nessa diocese. Fernanda Beatriz Reiner, agora já em alemão, já complica com a minha língua. Como podemos influenciar na relação entre integrantes da comunidade para que a comunidade de fato caminhe junto, como leigos, irmãos, padres, enfim. Então, como influenciar na relação dos integrantes da comunidade para que de fato aconteça a animação vocacional? A gente vai ter que apresentar um projeto, né, bem elaborado, mas que não seja só da nossa cabeça. A gente precisa sentar, estar junto e ajudá-los a perceber que fazer animação vocacional é cuidar da comunidade. Porque se a gente está falando que às vezes falta padre, falta irmã, vai faltar líderes na comunidade. Então, se a comunidade não perceber que ela precisa animar-se constantemente, ela logo vai minguar. Então, primeira coisa é estar disponível, estar junto, caminhar. Eu ajudo a cuidar dos homens da nossa diocese, especialmente do CLJ, e eu fui sugerindo para eles, e eles também gostaram da ideia, de que não basta ir só uma vez no ano, lá na catequese de Crisma, convidar para fazer parte do grupo de jovens. Uma visita não vai fazer efeito. Agora, se de tempos em tempos vocês estiverem lá com aqueles jovens, vão ajudar eles numa música, numa palavra, num testemunho, leva um bolo junto, essa convivência vai ajudar também a perceber a alegria da vocação. Então, serve para os jovens, serve para a catequese de Crisma, provavelmente vai servir para as nossas comunidades também. Estar junto e sempre recordar que vale a pena viver a vocação. Agora você me fez lembrar o fato do comer, do bolo, enfim, que vale também para os assessores, vale também para os animadores vocacionais, né? Para quem já está animando, fazendo esse trabalho. No setor juventude aqui da nossa diocese, no final do ano, já tomara que dê certo esse ano, a gente reúne todos os assessores do setor juventude com o bispo, na casa do bispo, comer pizza. Então, isso também anima, isso também motiva. Mas que bom. Com certeza. Mas vamos para mais uma pergunta. Podemos impulsionar o sim vocacional ou temos que aprender a esperar o sim? Aqui me faz lembrar uma historinha. Fale aí a sua resposta, depois qualquer coisa eu vou contar uma história. Vai preparando a história. É um desafio grande, mas a gente precisa achar o equilíbrio. A gente não pode só ficar esperando a resposta. E aí, o que vai ajudar a pessoa a dar a sua resposta? É conversar, é estar junto, é sentar, é ajudar a pessoa a perceber por que não está conseguindo dar a sua resposta. Mas não como alguém que está cobrando algo para si, mas que está querendo que ela dê o passo. Eu acredito que todos nós, em algum momento, tivemos a nossa dúvida vocacional. E a partir do momento que a gente se dá conta do sim que a gente quer oferecer para Deus, tudo vai se tornar mais leve. Então, há um equilíbrio. Eu não sei dizer onde é que está esse equilíbrio, mas a gente, em cada realidade, vai ter que perceber até onde a gente aguarda a pessoa e até onde a gente provoca a pessoa, sempre com respeito ao seu processo. Não podemos atropelar, mas também não podemos ficar parados. Muito bem. E aqui a historinha que eu lembro é aquela do casulo, da borboleta, né, que a criança quer fazer com que saia dali de dentro e vai e corta, né, para que possa sair muito rápido. E o que acontece se a gente podar o processo? Quer dizer, não vai ter borboleta que vai voar, né? Ela vai ficar, vai se debater e não consegue criar as forças porque não estava na hora, não estava no ponto certo. Então, essa é a ilustração. Se a borboleta forçar o casulo e sair, também não vai se desenvolver. Então, a gente precisa respeitar, mas também ajudar. Exatamente. Essa pergunta que você respondeu, eu esqueci de dizer, também é da Pâmela e do Fernando. Pâmela e Fernando, escrevam aí para nós de onde vocês são, por favor. Mais uma... Curiosos. Mais uma pergunta. Agora, esta pergunta
é de uma colega de animação vocacional do SAV da Alegria, da CRB, nossa futura coordenadora do SAV da CRB do Rio Grande do Sul, irmã Sheila Araújo, que faz a pergunta: como transformar a cultura vocacional da teoria e intelecto dos planejamentos pastorais e comunitários à prática? Irmã Sheila, você vai ter que me ajudar a responder essa pergunta daqui a alguns dias, tá? Mas é processual e a gente vai ter que perceber em cada momento como dar os passos. Não tem como ter uma receita pronta, mas o importante é ter esses 3 aspectos. Não dá para só fazer as coisas sem entendê-las e nem amá-las. Então a gente precisa ter essa harmonia entre, porque senão a gente pode pensar, não precisa pensar muito não, só vai fazendo. Ou, só ama, mas não faz e nem pensa. Então, tem que ter esse equilíbrio. E cada realidade vai ter as suas dicas, suas orientações. A igreja se esforça em produzir, cada um de nós nos esforçamos em produzir conteúdo vocacional, em ajudar a despertar a sensibilidade vocacional. Para quê? Para que culmine em ações concretas e bem vividas. Não tem resposta pronta, irmã. Cada realidade a gente vai atualizando e vai percebendo como transformar aquilo que cremos e também acreditamos, aquilo que compreendemos, em ação. Muito bem. Olha, nós tivemos muitas participações. Se ainda alguém tiver pergunta, dá tempo ainda, né, para colocar aí a sua pergunta. Teve alguém também que escreveu aí que se emocionou várias vezes durante a tua fala, acho que foi tocando o coração, né? E fica o desafio. A resposta, então, é de longe o casal, deve ser o casal, Pamela e Fernando, membros da equipe EJED das Irmãs do Sacro Constato, Diocese de Campo Limpo, São Paulo. Que bom, olha aí, então, agradecemos a participação, agradecemos a todos. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração final, já vamos nos encaminhando, então, para o encerramento, como a nossa proposta é sempre 1 hora, 50 minutos, 1 hora de fala e uns 10 a 15 minutos de perguntas, então, se você quer fazendo as suas considerações, pode ser que alguém mais ainda faça pergunta. A minha consideração final é de fato agradecer pela oportunidade, porque ao você se expor e falar, você se obriga a estudar, você se obriga a compreender mais. Então, eu agradeço pela oportunidade de ter aprofundado, de fato, um pouquinho mais, muito mais, o meu conhecimento sobre cultura vocacional. É um assunto que já falamos há um bom tempo, mas como o Centini disse, ele sempre é revisitado, atualizado. E o que mais me chamou a atenção e que vale a pena a gente ter em mente: vocação não é heroísmo. Vocação é uma resposta de quem se sentiu amado e agora passa a amar porque quer doar a sua vida. É assim que a gente vai ser feliz, dando a nossa vida e fazendo os outros serem felizes. É assim que nós ajudaremos também na salvação de outros. Muito bem. Então, a nossa gratidão, vou convidar agora que a irmã Adriana, que o padre Eliseu nos coloque todos na tela, né, para que a gente possa ir fazendo esse encerramento nesse momento, agradecendo a todos os que nos acompanharam no Facebook, no YouTube, e fica aí o nosso convite, então, para a semana que vem, né, irmã Adriane? Nós temos um convite para a semana que vem, faça aí o convite, irmã. Então, na próxima semana, nós teremos sobre o acompanhamento, e vai ser com o irmão Márcio, que é marista. Com certeza também será um momento muito bom. E lembrando, Gabriel parece que deu uma continuidade com aquilo que o Dom Adelar falou, né? Para quem é a minha vida? Hoje ele diz que a gente não vai ser herói, precisa doar a vida aos irmãos. Então, me parece que é bonito quando a gente tem essa compreensão e consegue viver. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem, eu acho que foi uma sequência realmente, como a irmã disse, então, espiritualidade, hoje cultura e a semana que vem o acompanhamento. Então, fica aí o convite nesse mesmo horário, neste mesmo canal, nós teremos a participação do irmão Márcio. Padre Eliseu, seja bem-vindo, dê seu boa noite. Boa noite, eu estava aqui nos bastidores, tive um pouco de dificuldade para colocar no ar aí a live, mas daí consegui. Obrigado, Padre Gabriel,
né, por ter aceitado, né, e falou muito bem, estava acompanhando aqui a repercussão, né, da sua fala, né, depois vai ficar gravado e quem não conseguiu assistir tudo vai poder retomar, né. Estamos, acho que uma boa turma aí para a formação, né, um trio bem sábio. Com certeza, com certeza. Realmente parabenizo a Diocese, é uma bela iniciativa e ela vai inspirar outras dioceses e até o nosso regional aqui. Por que não promover formação também, né, por esse meio virtual, pela realidade que a gente vai ajudar a compreender e cada vez também amar mais, né? É possível fazer formação também por esses meios. E obrigado, Padre Eliseu, obrigado pelo convite e, de fato, gostei da inspiração e vou usar ela para outros momentos também na nossa diocese e no SAV aqui dos Ultras também. Muito bem, muito obrigada. E vamos convidar que você, Padre Gabriel, possa nos dar a bênção nesse momento, suplicar a bênção sobre quem está nos acompanhando para encerrarmos esse nosso momento de formação. Coloquemos-nos diante do bom Deus e recordemos que desde antes do nosso nascimento, Ele nos deu um companheiro, um guia, um amigo, que é o nosso Santo Anjo da Guarda. E ele tem um processo, ele tem um papel fundamental no nosso discernimento vocacional. Cultivemos essa amizade com o Santo Anjo da Guarda. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do nosso Santo Anjo da Guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, muito obrigada. Obrigada, irmã Adriane, por nos ajudar na mediação. Obrigada, Padre Eliseu, que estava aí nos bastidores. E, Padre Gabriel, nossa eterna gratidão pelo teu sim. E que sigas perseverante. Conte com a nossa oração, conte com a oração de todo o pessoal que nos acompanhou. Um abraço a todos e até a semana que vem estaremos de volta.